Agora chegou o momento do Grupo Unidas, aqui no programa Piracicaba Agora. E eu já estou recebendo aqui Marcelo e Bruno. Boa noite, Bruno. Tudo bem, Marcelo? Boa noite, Maria. Como vai? Tudo bem? Bem, obrigado. E você? Bem, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Parabéns pela condução do programa. Sem o Neto aqui, mas você está conduzindo muito bem. Obrigada, Marcelo. Legal. Obrigada mesmo. Marcelo, que é gerente do Grupo Unidas, gerente de marketing do Grupo Unidas. E hoje trouxe o Bruno aqui conosco. Seja bem-vindo, Bruno. O Bruno Capelletti, que é diretor do crematório do Grupo Unidas, né? O crematório, Bruno e Marcelo, foi um feito aqui para nossa cidade, para a região, que era de uma necessidade, né? As pessoas tinham procurando, né, esse trabalho, e foi feito com muito cuidado, com muito detalhe. E o Bruno, né, Bruno, você vai falar um pouquinho sobre isso, teve todo um preparo, um estudo a respeito do crematório, de todos os segmentos, né? Desde a parte burocrática, da parte administrativa. Como é que foi, Bruno? Piracicaba estava mais do que na hora já de receber Exato. Um empreendimento desse porte e desse tipo. Uma cidade com 400 mil habitantes, Exato. Mais a nossa região aqui, e a gente era dependente de São Paulo e recentemente, desde 2015, Campinas tinha um crematório. Então, assim, Piracicaba já estava mais do que na hora do que ser premiada com um empreendimento desse tamanho. E percebendo a necessidade dos nossos clientes e da cidade, a gente foi buscar desde 2014 entender o que era um crematório, como funcionava, aí como você explicou, desde a parte burocrática até operacional, para poder finalmente, como em julho desse ano, conseguir a nossa liberação e colocar em funcionamento a primeira etapa. Perfeito. E a gente tem as imagens aí, acompanhamos, né, toda a inauguração. A gente percebe, Bruno, que realmente foi um estudo aprofundado, né, e é um patrimônio que a cidade e a região recebeu, né, que a gente vai ter aí, principalmente na questão ambiental, né, Marcelo? Sem dúvida, a gente sempre fala sobre isso e é uma questão do futuro mesmo, né? A gente precisa pensar nisso e Piracicaba hoje tem essa possibilidade. E o legal, Maria, se você me permite, né, Bruno? Bruno, que é o nosso diretor no crematório, é que as pessoas, no geral, eles já estão se conscientizando de que a questão do sepultamento hoje do ser humano, direto no solo, até mesmo que haja uma gaveta, ele já está cada vez mais prejudicando o lençol freático. Então, as pessoas já têm essa consciência. Perfeito. Agora, o que eu queria que o Bruno falasse, antes dele partir para toda a parte operacional, Maria, que ele conhece muito bem, até por ele ser diretor hoje, né, um dos diretores do crematório, como foi a ideia deles de criar em Piracicaba, trazer para Piracicaba o crematório, porque nós sempre tivemos em Campinas, Sorocaba, São Paulo, né, Bauru, Botucatu, e hoje, e aí surgiu essa ideia de montar esse crematório, fazer esse crematório em Piracicaba. Eu queria que o Bruno explicasse como que foi, de quem surgiu a ideia, tipo, vamos fazer um crematório, já que tem lá, como é que nós vamos fazer? Isso é legal o Bruno explicar. Essa história acho que a gente não contou muito, mas nós percebemos uma crescente por esse serviço, pela busca desse serviço nos nossos atendimentos funerários. E todo ano existe uma feira funerária e a gente sempre tenta estar indo para conhecer novidades, buscar coisas novas para trazer para a nossa empresa. E eu e o Matheus Zoca, numa dessas feiras, a gente parou e olhou assim, e 50% da feira eram de empresas que forneciam produtos e serviços para crematório. Então, fornos crematórios, urnas para cinzas, todo tipo de serviço para crematório. E a gente teve meio que uma sacada, né? Deve ser meio que esse caminho a seguir. Essa feira acontece onde? Ela roda o Brasil, mas essa em específico que a gente conversou e tivemos essa ideia foi em São Paulo. Sim. Mas a feira funerária tem no mundo inteiro, né, para trazer novidades. E quer dizer, era uma demanda já que nacionalmente ela já tem uma efervescência, um crescimento, porque em países, né, de primeiro mundo, mais desenvolvidos, já é uma realidade muito presente, né? E o Brasil agora aderindo isso, entendendo a importância, Marcelo, como você sempre coloca, né? Exato.
até o Bruno, sempre ele fala nas entrevistas dele, eu acho até muito interessante ele dizer aqui também, né, hoje, né, que justamente nós convidamos o Bruno, porque o Bruno, ele é um expert nessa área, tá? É interessante, Bruno, que antigamente tinha aquele conceito, né, de que era só rico que fazia cremação, de que era só artista, né, e hoje já mudou, correto, Bruno? Isso, a cremação, na verdade, é uma questão cultural. Sim. Então, a gente está ciente que vai demorar um tempo para as pessoas se adaptarem com essa ideia, que não é a cultura da nossa região, do nosso país, fazer a cremação. Então, isso é o que a gente vai trabalhar e vamos conquistando aos poucos. Por exemplo, a região sul do Brasil já é um serviço mais amplamente buscado, uma cultura um pouco diferente da nossa. Mas, com relação a esse tabu, digamos assim, que as pessoas achavam que só famosos ou pessoas muito, muito ricas tinham acesso à cremação, a gente divulga para todo mundo os nossos valores e a acessibilidade do serviço. Então, não é um serviço caro. Ele está hoje, o serviço particular, R$ 2.350, o valor mais caro nosso. E para quem tem o plano da Bio, tem condições e valores um pouco diferenciados abaixo disso. Então, assim, o teto seria R$ 2.350, podendo ser parcelado até em 12 vezes. Então, um valor super acessível. E vem para quebrar essa ideia de que só pessoas ricas ou famosas podem ser cremadas, né? Isso quer dizer, era um conceito antigo, né, de que tinha um custo muito alto. E eu acho que a questão do Grupo Unidas trazer para Piracicaba já teve também esse entendimento e pensando nessa questão do valor, né? Porque por ser uma questão de saúde pública, ela deve ser acessível para a maioria das pessoas, sem não dúvida. é? Com certeza, Maria. Não só a questão da saúde pública, como também a questão hoje dos cemitérios que estão super lotados. Exato. Né? Aí são duas questões. A saúde, aliás, 3 questões, né, Bruno? A saúde, a questão do solo, que vai acabando sendo contaminado, e também essa questão dos cemitérios não ter mais espaço. Nós temos hoje 3 cemitérios na cidade, e os 3 já estão praticamente lotados. E para se construir um cemitério mais um cemitério, há toda uma burocracia, toda uma dificuldade. Local. Então hoje a cremação é o meio mais eficaz. Exato, exatamente. E por ser, né, justamente uma questão muito nova para a gente aqui, né, para o Brasil e para a nossa região, inclusive, a gente acaba tendo muitas dúvidas, né? Claro, o velório, né, é uma questão que a gente tem aqui no nosso dia a dia, mas a cremação está chegando para a gente e é uma questão que tem muitas dúvidas chegando. A gente está recebendo já algumas dúvidas aí pelo WhatsApp, né, Aline? Sim, Má, a gente recebeu aqui, da Cristina. Boa noite, Maria. Sobre a cremação, queria saber se todas as religiões aceitam. Acho que é uma questão também que bastante gente tem dúvida aí, né? Sim. No processo de liberação do nosso crematório, a gente recebeu muito essa pergunta e fomos buscar entender um pouco. Assim, todas as religiões permitem a cremação. A que era um pouco mais contra era a religião católica, porque ela prega a ressurreição da carne. Mas o Papa, já há um tempo atrás, já se posicionou favorável à cremação. Então, a última resistência que tinha com relação à religião era a Igreja Católica, mas o líder da igreja já se posicionou a favor, desde que as cinzas depois sejam colocadas em solo santo, né, que entende-se para eles o cemitério. Então, com relação à religião, não tem nenhum impedimento. Não tem nenhum critério. Olha, como que é feito, Bruno, essa questão da burocracia, né, do corpo? Você precisa fazer uma solicitação formal. Como é que você efetiva a cremação? Tá. O processo não é burocrático, ele só exige uma documentação básica para poder ser feito. Então, nós precisamos de assinatura de 2 médicos na declaração de óbito. E isso o hospital consegue fornecer facilmente, é só manifestar essa vontade. E a documentação pessoal do falecido e da pessoa que vai ser responsável por estar autorizando essa cremação. Então, é um processo bem tranquilo. Os nossos funcionários, a nossa empresa está à disposição para se as pessoas quiserem tirar dúvidas ou tiverem dúvidas com relação à documentação e entrar em contato, procurar a gente no Grupo Unidas, nos nossos telefones ou no nosso endereço, para estar tirando mais dúvidas sobre essa parte, mas é bem tranquilo. E qualquer pessoa pode ser cremada, Bruno?
Sim, qualquer pessoa pode ser cremada. Existem alguns casos assim mais extremos que precisam de ordem judicial, se no caso mortes violentas ou que existe interesse policial naquele caso do falecimento, aí nós temos que solicitar uma ordem do juiz para poder ser feita a cremação. Ok. Mas em tese todas as pessoas podem ser cremadas. Perfeito. Aline, tem participação? Tem sim, Mal. O Alex acabou de mandar aqui pra gente. Eu quero saber, assim, se quem já foi enterrado tem como estar realizando o crematório, né? Ser cremado do corpo que já foi enterrado, tipo, faz um mês. Interessante. Tá. Hoje, em Piracicaba, o tempo mínimo para ser feita uma exumação, que é esse tipo de serviço que a pessoa perguntou, são 3 anos. Que é justamente um tempo que o governo determina para ser feita a exumação para que o corpo esteja num estado que não vá trazer riscos de saúde para as pessoas que trabalham no cemitério. Então, dentro de um mês, somente com uma ordem judicial, o juiz autorizando ser feita essa exumação e a cremação, sem problema nenhum. Mas após 3 anos que a pessoa está sepultada, pode ser feita uma exumação normal, a própria família solicita isso ao cemitério e a gente pode fazer daí a cremação da ossada dos restos mortais. E essa solicitação é no cemitério, na administração do cemitério? Na administração do cemitério, é um processo super simples, bem tranquilo. Perfeito. Você quer comentar, Marcelo? Não, parece que tem mais uma participação, é isso? Tem. Vou separar aqui, Mafé. Tá. Eu queria saber, Marcelo, a respeito dos dias de funcionamento. Tem alguma questão à noite não pode ser feito, algum horário específico? Como é que funciona? Eu vou jogar essa bola para o Bruno. Assim, o nosso serviço funerário, ele funciona 24 horas. Então, independente da hora que for o falecimento, a família vai ser acolhida e vai ser orientada com relação ao procedimento tanto de funeral, de velório e de cremação. O crematório em si, para a realização de cerimônias e de cremação, nós temos que respeitar o horário, digamos, comercial. Então, o crematório ele fica aberto das 7 da manhã até às 6 da tarde. Então, nós podemos realizar cerimônias dentro desse horário e as cremações são feitas dentro desse horário também. Ok. O Bruno, e no caso, né, a gente tem ele ali, né, num bairro que é um pouco mais afastado, o bairro Chicó, né, aqui em Piracicaba. E quais serão as cidades que podem se beneficiar do crematório? Olha, um empreendimento com esse porte, ele consegue atender facilmente uma região de um raio de 150 quilômetros. Então, qualquer cidades menores ou até maiores aqui da região que quiserem trazer para a gente um corpo humano ou um animal para cremação, pode trazer que o crematório vai conseguir atender tranquilamente. A gente já vai entrar também nessa questão do pet, né? Do animal, que também é mais uma novidade, né? Aqui para nossa cidade. Tem participação, Aline? Tem sim, Ma. Olha, Amanda mandou boa noite a todos. Parabéns pelo tema da entrevista. Gostaria de saber se pode fazer 2 cremações juntamente. Por exemplo, se tem 2 pessoas da família que falecem num acidente, se é possível fazer uma cerimônia só. Interessante. Certo. Com relação à cerimônia, pode ser feito das 2 famílias, caso seja o caso que a Aline indicou, 2 pessoas da mesma família. A cerimônia em si pode ser feita juntos, como já ocorreu casos de velórios de familiares serem feitos juntos. Mas a cremação em si é um processo individual. Ok. E a palavra, né, velório e cerimônia, qual que é essa diferença, Bruno? Isso é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Muitas pessoas ainda questionam se precisam do serviço funerário para ser feita a cremação. E eu digo que sim, porque são 2 serviços diferentes. Okay. A gente precisa do serviço funerário ainda para fazer a documentação, a ornamentação do corpo, a remoção do hospital. Então, se a família desejar, é feito um velório normal, como nos velórios que nós temos na cidade. Então, é feito um velório para todos os amigos conseguirem se despedir, quem quiser ir até o velório. E depois, no crematório, é feita uma cerimônia, que é realmente a despedida final, onde a gente recomenda que seja o núcleo familiar mais próximo, os amigos mais próximos, uma quantidade menor de pessoas. Mais intimista. Onde é feita uma cerimônia que é organizada e regida pelo Marcelo. Perfeito. Então, uma cerimônia ecumênica, ela tem 15 minutos, onde o Marcelo pode até explicar um pouco melhor depois, mas é passado uma mensagem para a família, umas músicas com relação ao credo da família. Então, é uma cerimônia bem tranquila para realmente fazer uma despedida
sem turbulência, assim, num momento tão difícil como esse. Você comentou que são em torno de 15 minutos essa cerimônia e depois a cremação em si. Qual que é o tempo? A família fica ali aguardando. Como é que funciona após a cerimônia? Isso. Após a cerimônia, a família tem que ainda trazer para a funerária algumas documentações, resolver essa parte burocrática para poder realmente autorizar o corpo a ser cremado. Então, após a cerimônia, o corpo fica com a gente no crematório. Nós temos, inclusive, se necessário, câmeras frias lá para fazer a acomodação desses corpos, caso a família demore um tempo para juntar a documentação ou ocorra alguma coisa que venha atrapalhar o andamento normal. Então, nós temos câmera fria e a família não acompanha a cremação. O prédio onde fica o forno crematório só pode entrar pessoas previamente autorizadas, pessoas que receberam treinamento e estão utilizando os EPIs corretos. Essas imagens que a gente está acompanhando aí é justamente esse local da cremação, né, Bruno, que você está comentando. São os fornos, né, justamente esses, e só pode ser restrito, então, a equipe especializada, não é aberto aos familiares, né, Marcelo? Isso. Perfeito. Tem pergunta, Aline? Tem sim, Mauro. O William está mandando boa noite, turma, aqui para todo mundo. E ele perguntou se a pessoa é cremada com o caixão. Sim, essa é uma dúvida que muitos têm, né? É uma pergunta bastante frequente. Exatamente. Sim, a pessoa é cremada junto com a urna que a família contratou ou comprou do serviço funerário. Então, do jeito que você vê a pessoa no velório, é o jeito que nós vamos fazer a cremação. Nós não mexemos no corpo, não podemos mexer no corpo, né? Então, do jeito que sai do velório, a gente só realmente tira a alça da urna, porque é um material metálico, não vai ser cremado, e o corpo é cremado com toda a urna e a ornamentação. E só uma observação. Desculpa, Maria. Primeiro, agradecer esse pessoal que está participando com a gente. Muito obrigado pelo carinho, tá? Uma observação importante que, se a pessoa, às vezes, né, Bruno, a família quer, a pessoa é velada e ela vai com algum tipo de joia, com alguma ornamentação. Sim. É importante lembrar que nós temos todo esse cuidado, né, de tirar essas joias e devolver para a pessoa. Às vezes vai com um terço, com um crucifixo. Sim. Todo esse cuidado nós temos de devolver para a pessoa, tão logo o corpo seja incinerado. Correto, Bruno? Correto. Já tivemos alguns casos pessoas que estavam com correntinhas que normalmente usam, alianças. Então a gente tira, esses itens são identificados, catalogados e a gente posteriormente, junto com as cinzas, faz a entrega dessas joias para a família. Talvez a família nem tenha visto, né? Às vezes não vê, acaba passando. E a equipe tem esse cuidado, né? Aliás, é um cuidado do início até o final, né, Marcelo? Exatamente, Esse Maria, é uma característica do Grupo Unidas. Não somente no crematório, como em toda a empresa, ainda nós temos todo esse carinho com os nossos associados. Só um detalhe que é importante lembrar, Maria, o Bruno citou bem sobre a cerimônia, né? Sim. Quando termina a cerimônia, o corpo fica lá conosco para que depois ele siga, né, para a geladeira e depois ele vá para a cremação. É importante lembrar que ali nós sempre fazemos uma comparação, né, Bruno? Quando termina o velório da pessoa, que ela vai até a sepultura. Então, ali o que acontece? A família fica ali próxima à sepultura, o corpo é colocado dentro da sepultura e o coveiro faz o fechamento do túmulo. É semelhante à questão da cremação. Vamos fazer uma comparação de que o fechamento do túmulo é a partir do momento que termina a cerimônia fúnebre, que o caixão é fechado dentro da sala de cerimônias, dali para frente aí a família já não participa de mais nada. Então, uma comparação que a gente faz para quem está em casa assistindo poder entender o porquê que o corpo fica lá e a família não participa. Perfeito. A gente tem mais uma participação, né, Aline? Uma pergunta? Outra pergunta do Alex, que acabou de mandar pra gente, Mar. Sim. Ele perguntou assim, se as cinzas da madeira e da pessoa não se misturam. Acho que é uma questão que bastante gente deve perguntar também, né? Também, sim. Após realizada a cremação, é feito um processo de separação. As cinzas da madeira, o resultado é bem pouco. Sobram somente em torno de 3 a 4 pedaços menores de madeira. No resto, realmente, só ficam os ossos devido à alta temperatura. Mas é feito um processo manual de separação para ser tirado alguns grampos da urna, alguns itens metálicos da urna e alguns pequenos carvões da madeira. E o que é realmente processado e entregue para a família são só as cinzas.
Ok. Bruno, e em relação aos pets, né, aos animais, a cremação de animais, ela tem alguma diferença do humano? Queria que você falasse um pouco agora mais da cremação animal. Tá. Não, a cremação PET, em termos de processo de cremação e do serviço prestado pelo Grupo Unidas, não indifere nada. Hoje tem famílias que têm animais de estimação que levam como filhos, né? Sim. Então nós oferecemos, se a pessoa desejar, um serviço funerário, digamos assim, para os pets. Se a família quiser, pode ser feita uma cerimônia de despedida para o seu animalzinho. Também. E depois é feita a cremação. E nós também devolvemos as cinzas, se for o desejo da família, e temos urnas para cinzas específicas para pet, também para famílias que querem guardar as cinzas ou depois poder enterrar ou plantar. Muito bom. Olha, Bruno, são muitas dúvidas realmente, né? Uma questão muito nova aqui pra gente, mas a gente já está chegando no final, né? Quero agradecer muito a sua presença e acho que você vai ter que voltar porque ainda ficaram dúvidas aí pra gente tirar, né, Marcelo? Correto, mas o Bruno volta, com certeza. O Bruno volta. Bruno Capelletti, que é diretor do crematório Grupo Unidas, né? E hoje está aqui presente conosco, esclarecendo algumas dúvidas, mas terá que voltar com certeza. Obrigada, viu, Bruno? Muito obrigado. E parabéns pelo empreendimento e sucesso e que seja muito abençoado. Muito obrigado. Amém. Obrigada. Obrigado, Maria, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a toda a sua produção, ao Neto que não está aqui, né, mas está trabalhando também. E obrigado em nome dos telespectadores. Eu quero, em nome do Alex, agradecer a todos pelo carinho. E, Alex, você é um telespectador assíduo do nosso programa. Exato. Se você me permite dizer assim, porque eu tenho um carinho enorme por esse programa. Então, quando tiver uma oportunidade, passe no Grupo Unidas tomar um café conosco que você será muito bem recebido, tá bom? Marcelo, então passa para o pessoal aí o endereço, o telefone. Abriu o Grupo Unidas, né? Fica na Rua do Rosário, número 49. O telefone é o 3422-4502. E também nós temos o 3433-1946. Vale lembrar que o 1946, 3433-1946, horário comercial, e o 3422-4502 é 24 horas que a funerária funciona, tá bom? Obrigado mais uma vez, Obrigada, Maria, Aline, obrigado a todos, Ana, obrigado a todos. Bruno, vamos terminar o programa aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez.